Eu ia falar só sobre o absurdo que fizeram com a menina de 10 anos, vítima de estupro. Mas acabei de ler agora sobre uma palestra do ministro Fachin, do STF, falando sobre a ameaça que paira sobre a nossa democracia. Eu vou ter que abrir o escopo da minha fala porque não adianta. Tudo converge para o mesmo ponto. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e eu tô bastante triste, essa é a palavra, triste com a pandemia, triste com o meu país, triste com o mundo. Eu dou uma geral para levantar assuntos e é só notícia pesada, ruim. Uma delas mostrava mais uma ação policial suspeita no Rio que terminou com a morte de um jovem negro. Vários vídeos de populares registrando a violência da ação que teve bomba e aconteceu no lugar onde estavam disputando um campeonato sub-18 de futebol. Aí, como é por tema, nas notícias já te indicam outro caso de racismo, só que na Inglaterra. Eu ligo e assisto a uma gravação de celular em que um racista escroto fica ofendendo 3 jovens negros enquanto alguém filma tudo. No vídeo tudo dá a entender que foi gratuito, foi uma questão ideológica, porque o cara fica gritando que o Reino Unido é dele, que eles são pretos, valem menos do que ele que é branco, e quando os jovens vão sair do vagão, o agressor vai acompanhar assintosamente, né? Como se ele estivesse expulsando os rapazes. Só que antes de sair, um dos jovens dá um soco bem dado no queixo do cara e deixa ele nocauteado no chão. Enquanto isso, continuam filmando, alguém corre para socorrer e uma mulher comenta, não, deixa esse racista aí. Aí vem o caso da menina que foi estuprada pelo tio por anos. O desgraçado tá foragido. Ela engravidou e conseguiu permissão para interromper a gravidez. Mas apesar de ser um processo sigiloso, vem a Sarah Winter, ex-assessora da Damares e membro da linha dura do bolsonarismo, e expõe o nome da garota, o hospital, tudo. E aí o que acontece? Um punhado de fundamentalistas religiosos vai lá para a porta, sob o pretexto de tentar salvar a vida do feto. Olha, não se trata de ser contra ou a favor do aborto. Eu, por exemplo, acho que sim, um feto em gestação é uma vida. Se puder ser salva, ótimo. Mas nunca me meteria a impor a minha visão do mundo contra quem quer que seja e obrigar uma criança de 10 anos a dar à luz, em gravidez de risco, ao filho de um estuprador. Isso então me parece uma tortura gigante para com a criança. No meu entender, totalmente justificável o aborto. Agora, o que é mais importante? Uma coisa é falar sobre esse tema numa enquete, a opinião genérica. Outra coisa é se meter na vida alheia. E mais injustificável ainda é agir de forma ilegal para impor sua visão de mundo sobre os outros. O que é isso? Aborto em caso de estupro é permitido no Brasil desde os anos 40. Aborto quando há risco de vida para a mãe? Também. Quem vai para a porta de um hospital tentar se meter nisso não é conservador, não é cristão, é bandido, porque está tentando impedir um procedimento legal que bota em risco a vida de uma infeliz de uma criança que foi abusada por 4 anos e a família só descobriu porque ela era ameaçada e contou depois que apareceu a barriga. Que respeito à vida é esse? No Recife tem um trabalho ligado à Igreja Católica muito legal chamado Movimento Pro Criança, que trabalha para ajudar crianças em situação de rua. Agora, na pandemia, esse movimento está distribuindo cestas básicas para as famílias. Vão lá ajudar, vão trabalhar, vão praticar o verdadeiro cristianismo. Agora, tem a questão da irresponsável que colocou nas suas redes sociais nome e hospital onde aconteceu o procedimento. Como ela teve acesso a esses dados? Vejo também o post do Eduardo Bolsonaro dizendo: os números de mortes da Covid são inflados. Vejo o governo mentindo descaradamente e vinculando as mortes aos governadores da oposição. Vejo esse discurso funcionando e 47% do povo brasileiro dizendo que Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelos 100 mil mortos. Ele promove aglomeração, ele diz que 2 pílulas de cloroquina teriam salvo todo mundo, ele não usa máscara, mas quase metade dos brasileiros acham que seriam 100 mil do mesmo jeito se ele tivesse se juntado ao esforço de salvar vidas que prefeitos e governadores estão fazendo. E tudo isso, tudo que eu falei até agora, converge para onde? Para a nossa incapacidade humana, global, de lidar com uma tecnologia disruptiva
que democratizou os canais de fala, mas não tem filtros que impeçam que eles sejam usados para o mal. Depois que a Sarah Winter publicou o nome da menina, o que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Brasileira, e o nome do hospital, para um bando de hipócrita que é pró-vida só até nascer, depois não tá nem aí, irem lá fazer confusão, vem o pedido da justiça para retirar os posts do ar. E aí que a gente vê como a coisa toda é assimétrica. O ato dela, que é criminoso, é feito com um clique e chega a milhões de pessoas, é real time. Já a resposta da justiça precisa ser enviada para as redes sociais, que não tem no Brasil o seu maior mercado e não estão nem aí, que não fazem questão de obedecer a ordem correndo, porque se esse precedente é aberto com facilidade, eles não vão ter sossego. E o negócio do Twitter, do YouTube, do Facebook e do Insta é digital. Quanto menos humanos envolvidos, melhor. Então pode demorar até dias até que as ordens sejam cumpridas. E nesse caso específico, a ordem era para quê? Para uma coisa que já foi feito o procedimento. A menina vai voltar para casa dela no interior do Espírito Santo e não vai ter um conservador militante da extrema-direita, daqueles que estavam lá na porta, se lembrando dela daqui a uma semana. Quem prometeu, olha a ironia, pagar o tratamento psicológico da menina até os 18 anos foi o humorista Whindersson Nunes. Esse é o problema. Isso gera ameaça à democracia que o Fachin falou na palestra. Vejam que está tudo interligado. Eu comentei aqui semana passada do caso do Romero Brito, como ele cresceu nas redes, né, aquele caso, e a imprensa não acompanhou na velocidade que devia. E eu fui saber, uns 2 dias depois, que o vídeo da mulher quebrando a obra de arte era de 2017. A imprensa repercutindo por dias inteiros como se tivesse sido na noite anterior. É uma surra. É uma lavada, é impossível controlar. Então qual seria a alternativa? Preparar as pessoas para viver nesse novo mundo. Polícia que chega esculachando em bairro pobre, você está sendo filmada. Não é mais tão fácil plantar prova. Racista que brigava com gente na rua, você está sendo filmado. Não dá mais para ser racista impunemente. Por outro lado, nem tudo o que você vê num fragmento de vídeo corresponde à realidade. Um TikTok fora do contexto pode virar fake news. Você parou para pensar que o fato da moça ter quebrado a obra de arte do Romero Brito não prova que ele teve no restaurante dela e destratou funcionários? Como a gente lida com isso? Com esse mundo em que a informação vem em tempo real, nem sempre de fonte confiável, o julgamento é coletivo e também em tempo real, o cancelamento é coletivo e em tempo real. Qualquer desmentido vai ter 1/5 do alcance, porque um fato atropela o outro. Às vezes são vários fatos por dia, e as grandes empresas que faturam milhões, bilhões com as plataformas não se responsabilizam pelo conteúdo. Esse é um momento que exige de todo mundo uma atenção gigantesca, uma autodisciplina gigante para não cair em qualquer notícia, para procurar fontes primárias, googlar tudo antes de comentar. Desculpe ser repetitivo, mas a gente vê exatamente acontecer o contrário. As pessoas estão confortáveis nas suas bolhas. O pró-vida que vai para a porta do hospital jura que está comprando o seu terreno no céu, mas não está pensando que na sua tentativa de evitar um aborto permitido por lei desde os anos 40, ele pode passar Covid-19 para outros por estar com o vírus de forma assintomática, e que esse simples fato pode levar à morte na cadeia de contaminação de 10, 20, 100, 1000 pessoas. Entenderam? Sobre a democracia em risco que o ministro Fachin denunciou, vou deixar o link. Só digo uma coisa, já foi, já era. Não vai dar tempo até 2022, a não ser que a oposição ou a ala progressista desse país jogue tão sujo e de forma tão capilarizada quanto a rede governista consegue jogar hoje. Quanto à imprensa tradicional, também é um dinossauro rumo à extinção se não se reinventar, porque ainda tem essa. O mundo disruptivo acabou com o conforto daquelas 6 ou 10 famílias que controlavam a informação. Vocês também vão ser denunciados, vão cobrar a coerência de vocês, vão amplificar seus erros. Cada pequeno erro vai ser amplamente exposto, justamente numa fase em que a grana está ficando escassa, cada vez mais escassa, com a receita publicitária indo para as plataformas ou diretamente para os influenciadores. O Grupo Abril já era. As grandes revistas semanais que ditavam a pauta política viraram websites, que quando não são fechados só para assinantes, são cheios de anúncios do tipo:
Você não imagina como Lídia Bronde está hoje. Ou seja, tá que nem qualquer site sensacionalista. Vem aí uma geração inteira que nunca abriu uma revista Veja ou um exemplar do Estadão. Sabe aqueles filmes de futuro distópico? Já está acontecendo. Porque, inclusive, no meio disso tudo tá aí a pandemia. Me desculpem. Sim, tem sido repetitivo essa semana. Estou trabalhando esse tema. Porque eu acho que ele é de vital importância para o mundo, nesse momento. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike se não gostou, comenta aí, seu comentário é muito importante. Se puder, torne-se membro para me ajudar a produzir. Fique em casa se você puder. Se não puder, tiver que sair, use máscara. E obrigado a todos os profissionais de saúde por estar nos mantendo saudáveis. Agora, sãos é com a gente.